Prazer demais estar aqui e poder compartilhar um pouquinho. O pastor me pediu para que compartilhasse uma palavra com vocês. Eu quero, na verdade, nós temos sido ministrados a respeito de família, esse tema, e a gente sempre absorve ali a direção, a revelação que vem para a nossa liderança, e a gente sempre conversa e estamos conectados ali com a igreja da sede, então nós compartilhamos muitas vezes aquilo que nós recebemos e somos ministrados lá. Até porque nós precisamos falar realmente uma só língua, né? Receber da parte de Deus ali o que é entregue. E claro que o Espírito Santo dá sempre uma direção de acordo com a necessidade, porque nós somos supridos na nossa necessidade, amém? Então Deus, a multiforme graça de Deus, ela se revela de acordo com as necessidades que cada um de nós temos. E muitas vezes nós pegamos ali o mesmo texto, mas a Bíblia diz que ela se renova, a palavra de Deus se renova. Então eu creio que há uma revelação específica de Deus para a sua vida nessa noite, amém? Você recebe em nome de Jesus? Glória a Deus. Fiquei muito feliz com o testemunho da Monique, essa princesa linda. O marido dela é simpático, mas ela é linda, né, gente? Tá cheio. A maioria é assim, né? As mulheres são lindas, os homens são simpáticos, né? São simpáticos. É a graça de Deus, né? Se manifestando. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando vocês e levando vocês para lugares extraordinários, grandiosos, em nome do Senhor Jesus, viu? Eu louvo a Deus muito. Vou falar isso, não é da boca para fora, não. Deus sabe o quanto meu coração tem muita gratidão por esse casal. E gratidão pela honra, pela fidelidade deles. Caminham conosco aqui desde o princípio. Basicamente foram eles que nos receberam aqui, né? Esse casal. E têm sido fiéis, assim. Eu sempre peguei muito no pé do Mateus. Mateus, tem que tocar com a gente. Mateus, quando ele não estava bem, eu vou compartilhar isso porque é um exemplo para nós. Ele é um menino que honra muito a Deus. Ele honra a Deus e ele sabe o quanto é sério subir aqui nesse altar para ministrar o louvor. Eu nunca disse isso para você, mas eu me orgulho da sua atitude, do seu comportamento, o comportamento que você teve, Mateus, ao longo da sua jornada aí com a gente, desses 5 anos. Porque eu sei que você é um menino que teme muito a Deus. E sempre honrou Deus aqui na casa dele, né? Viu? Que Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza que o lugar que Deus vai levar vocês aí vai ser grandioso, né? E Deus está preparando vocês, porque tem filhos chegando, viu? Tem filhos chegando. E Deus está preparando, está estruturando vocês. Para quando chegar, eu já ouço o choro de bebê. Para quando chegar, vai estar tudo estruturado. Viu? Não é aquela música, ô Joquebede, já posso ouvir o choro do bebê. É isso, está chegando. Mas Deus está preparando, Deus está estruturando vocês. Não precisam ficar com medo, não, porque Deus está preparando já todas as coisas. Amém? Então caminhe nessa rota da honra com o Senhor. Inclusive, o apóstolo falou hoje algo muito importante, que eu gravei no meu coração, querido. Que Deus, ele só se manifesta onde ele é honrado. Muitas vezes nós entramos na casa do Senhor, desejando mesmo que ele se manifeste, a gente quer receber dele, da graça dele, da glória dele, vem a manifestação. Mas Deus, ele só é manifesto, ele só se manifesta aonde ele é honrado. Então esse é um princípio para nós. Se você quer ver mesmo, viver a glória de Deus, você precisa honrá-lo. Honrá-lo. E esse lugar, a casa do Senhor, é um lugar de honra. Então, que a gente já aprenda esse princípio na nossa vida, querido. Esse lugar não é um lugar onde você vem para passar tempo. Se você sai da sua casa e diz assim, eu vou lá só para bater o cartão, você está perdendo o seu tempo. Talvez ficaria melhor se você ficasse na sua casa assistindo, sei lá o que passa agora. Antigamente era Faustão, não tem mais Faustão, né? Talvez ficaria melhor para você ficar lá. Talvez ganharia mais o entretenimento, porque isso aqui não é entretenimento.
Isso aqui é lugar de buscar o Senhor. E quando você entra nesse lugar, você precisa honrá-lo. Você pisou ali naquela calçada, que você precisa saber que aqui é um lugar de honrar a Deus. Honrar com as suas atitudes, honrar com a sua fala, honrar com a sua entrega, honrar com a sua adoração. E à medida que você entrega a honra, a glória dele se manifesta neste lugar. Amém? Então todas as vezes que você sair da sua casa, você vai pensar nisso. Eu estou indo para um lugar onde eu vou honrar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós estamos vivendo o tema Minha Família no... Glória a Deus. Vamos repetir todos juntos, bem fortes, para memorizar e guardar. Eu trabalho com educação infantil. Educação infantil a gente sabe que tem que ser por repetição. Então vamos fazer por repetição para a gente memorizar. Diga bem forte, minha família no altar. Isso, vamos dizer todos juntos. Minha família no altar. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que Deus tem para as nossas vidas. E nós vivemos aí cada mês que entramos um tema diferente. Mas esse tema não é só para aquele mês específico. É um mês profético para o ano inteiro. E Deus está nos ensinando a trazer a nossa família para o altar. Amém? Eu quero ler com vocês, você que trouxe a sua Bíblia. Se não trouxe, aprenda a trazer a Bíblia, porque também isso é honra para o Senhor. Trazer a sua Bíblia aqui, ó. No livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 4. Todos acharam? Quem não tem Bíblia pode acompanhar a leitura aqui, mas você que tem, acompanhe aí na sua Bíblia, amém? Eu vou ler aqui na minha versão. Diz assim, olha, assim os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu, reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram, temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. Diga, ficaram com medo. E disseram a Samuel, não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhes respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gade. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias da sua vida. A cada ano, percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares, mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz. E naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Diga, construiu
um altar em honra ao Senhor. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, pela tua palavra. Exaltamos o teu nome, Senhor Deus, nessa noite, pelo poder da tua palavra, que é transformadora, que é libertadora, Senhor. E que a ação dessa tua palavra, Senhor Deus, entre em nossas vidas nesta noite, ó Pai. Nós interrompemos a ação do inimigo, que deseja roubar de nós esta palavra, Senhor. Na autoridade do teu nome, nós repreendemos a ação do inimigo. E abrimos nosso coração, declarando a Ti que somos terra fértil. E esta palavra, ela frutificará na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra, querido? Agradeça a Deus por esta palavra aí. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero que você reflita comigo, e nós vamos aprender aqui, você vai entender ao longo dessa história do que aconteceu aqui. Eu quero que você reflita comigo, nós lidamos com muitas pessoas ao longo aí da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada, e muitas vezes nós também, isso aconteceu conosco também, de ficarmos ou vermos pessoas paralisadas ao longo da sua vida, da sua jornada, por causa de coisas que aconteceu lá no passado. Muita gente está paralisado no seu ministério, está paralisado nos seus sonhos, nos seus projetos, por causa de alguma coisa que viveu lá atrás e paralisou aquela pessoa no tempo. Só que o nosso Deus, querido, não quer que nós fiquemos assim paralisados, amém? Deus quer que nós rompamos na nossa vida. Deus quer que nós prossigamos na nossa vida. Deus quer realizar sonhos e projetos que nasceram no coração dEle. Ele quer plantar isso dentro da nossa vida e quer ver a gente viver cada um desses projetos. E as circunstâncias, muitas vezes, que nós vivemos, paralisa a gente, paralisa nas nossas emoções. Nós somos pegos nas nossas emoções por causa de situações, palavras que ouvimos, situações que vivemos, que deixa a gente paralisado. Deus nessa noite, querido, quer tirar de você, toda a paralisia. Deus quer fazer você voltar a caminhar. E Ele vai te mostrar a rota, querido, para você seguir. Amém? Deus vai te dar uma direção. Eu quero profetizar isso na sua vida. Hoje Deus vai acender a luz desse caminho e vai te dar uma direção para você voltar a andar, querida, em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é um Deus que restaura, o nosso Deus é um Deus que cura. Amém? Então Deus quer fazer você vencer toda a paralisia do passado. Se você não aprender a vencer o teu passado, você não vai ter testemunho para contar. A gente só conta testemunho, querido, quando a gente vence o nosso passado. Quando a gente vence aquela situação, então a gente tem uma história para contar. Se eu ficar paralisado, eu não vou ter testemunho. E são os testemunhos que edificam uns aos outros. Então Deus quer que tenha testemunho na sua vida, que você tenha muitos testemunhos para contar. E nós estamos falando aqui, minha família no altar. O que isso quer dizer, pastora? Quer dizer que o primeiro lugar que Deus quer que nós levantemos altares, que levantemos altar é dentro da nossa casa, é no meio da nossa família. E que fique claro aqui que a pastora não está falando de altares idólatras, altares de idolatria. Talvez alguém que esteja me ouvindo pense assim: vai levantar altar? Como assim levantar altar? Deus não quer que a gente Deus quer que nós levantemos altar para Ele. O lugar do altar é dele, não de mais nada, de mais ninguém, é somente dele. Então nós precisamos levantar esse altar. E aonde é que nós começamos, querido? Porque levantar altar dentro da igreja é fácil. Tem gente para te ajudar, tem gente para te conduzir, é alguém ministrando, ensinando você, levando você na adoração, ou ministrando uma palavra sobre a sua vida. É fácil levantar altares aqui, mas altar a gente levanta primeiro na nossa casa. Uma casa que não tem altar, o que é esse altar? Esse altar é o teu lugar de busca.
Esse teu altar é o altar de lugar de consagração. Sabe aquele lugar, aquele cantinho? Eu gosto, querida, ali no meu cantinho, no meu quarto, do lado da minha cama, é o lugar onde eu tenho os meus momentos com Deus. Ali é o meu altar. E você sabe o lugar aonde, se talvez não sabe, Deus está despertando você a levantar um altar dentro da sua casa. Um lugar onde você busque Ele. Um lugar onde você ore. Porque uma casa que não tem um altar de adoração é uma casa sem cobertura. É uma casa sem teto. Tudo está sujeito a cair lá dentro. Mas uma casa onde existe oração e adoração, existe uma cobertura sobre nós, querido. E não importa o que venha sobre nós, nada nos atingirá. Então, primeira coisa que eu quero dizer para você, levante um altar dentro da sua casa, no meio da sua família. Uma família que não tem um altar, é uma família que fica vulnerável aos ataques do inimigo. E aí muita gente procura, né, os pastores para um aconselhamento, para um desabafo, para dizer de situações difíceis que estão vivendo, mas quando a gente vai a fundo pesquisar, a gente vai perceber que essa pessoa não tem vida de altar com Deus, ou seja, é uma família que está vulnerável aos ataques do inimigo, querido. Quando você tem altar, quando você atrai a presença da sua casa, nada, tudo pode se levantar contra você, mas nada te atingirá. E é aquilo que diz a palavra do Senhor: quando andares pelo fogo, não te queimarás, quando pelas águas passares, elas não te afogarão. Por quê? Porque nós temos um altar, a presença do Senhor na nossa vida. E eu quero compartilhar um pouco aqui dessa história. Essa restauração, nós lemos aqui o profeta Samuel, como profeta e como juiz. Esse foi o último juiz de Israel. Não havia rei nessa época, o rei foi surgir depois, quando o povo se levantou e quis um rei, e aí foi levantado Saul. Vocês lembram dessa história? Antes disso era Samuel. Samuel era quem governava, Samuel era quem conduzia, quem resolvia as questões do povo. E nós lemos um texto aqui onde Samuel se levanta para trazer restauração. O que acontece? Eu quero voltar lá atrás com você. A partir do capítulo 2 de Samuel, nós lemos aqui o capítulo 4, mas lá no capítulo 2, a Bíblia nos conta a história de Eli, o sacerdote, e seus filhos que cuidavam ali do templo de Deus. Só que a Bíblia começa a falar lá no versículo, a partir do versículo 12, se eu não me engano, do capítulo 2, ele fala a respeito dos filhos, Ofni e Finéias. Conhece essa história? Os filhos de Eli. E aí a Bíblia fala da maldade, que aqueles corações daqueles homens, eles foram corrompidos. E eles trouxeram essa corrupção para dentro da casa, para dentro do templo de Deus. Eles começaram a pecar ali dentro do templo de Deus. E aí mais para frente Deus levanta um homem de Deus para alertar Eli. Por quê? Porque Eli era o sacerdote da sua casa. Ele era responsável por manter a ordem. Porque ele era o sacerdote. Amém, queridos? Só que Eli via as coisas que aconteciam, ouvia falar das coisas que os seus filhos faziam e não fez nada, não teve posicionamento nenhum, até que Deus levanta um profeta, um homem de Deus, para dizer a ele: olha, a destruição está batendo na sua porta, eu vou te destituir. E Deus começa a falar isso com ele, alerta ele de que havia consequências para as decisões e as escolhas que ele havia feito. Aliás, ele não havia feito, deveria ter feito e não fez. E essa é uma primeira lição que nós precisamos aprender, queridos. Em nome de Jesus, há um sacerdócio sobre a sua vida. Amém? A Bíblia diz que nós somos sacerdotes do Senhor, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Há uma unção sobre as nossas vidas e essa unção é sacerdotal.
Deus tem uma unção sobre nós, um ministério sobre nós, um chamado sobre nós, que não faz referência somente a estar aqui em cima desse altar. Esse sacerdócio começa dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa que nós exercemos o papel que Deus nos chamou. O chamado de Deus, querido, é para exercermos dentro da nossa casa. E de lá é que nós saímos para expandir esse chamado. E eu quero lembrar você dessa história que aconteceu aqui. Por quê? Porque existe consequência de uma atitude não tomada, de um posicionamento não tomado. Uma vez que você entende que existe uma responsabilidade sobre você, quando você não cumpre essa responsabilidade, existe consequência. Lembra que nós já ensinamos aqui sobre as terras e as sementes que nós plantamos e que as colheitas que nós recebemos daquilo que nós plantamos, querido. Então, haverá consequência de todas as nossas atitudes. O problema é que essa consequência não alcança só a gente, alcança todos aqueles que estão ligados a nós. Há uma responsabilidade sobre nós. Amém? Eli não toma atitude nenhuma. E por causa da atitude de Eli, olha a consequência. Todo Israel começou a padecer. A decadência chega para um povo, porque um sacerdote não fez o que deveria ter feito. Ele deveria ter ido o quê? Corrigir os filhos. Tira os filhos daquele lugar, está corrompendo o lugar que é de Deus, que tanto corrige os filhos. Às vezes nós vemos desordens dentro da nossa família, no meio da nossa família a gente não se posiciona. É dentro de casa que começa o nosso sacerdócio, querido. É dentro de casa. Homens, a Bíblia chama vocês de cabeça da família. Cabeça da família, cabeça da esposa. Você é o sacerdote da sua casa. Se você não cumprir o seu chamado, a posição que Deus te colocou, haverá consequências para a sua família. Nós, mulheres, precisamos exercer o papel que Deus nos coloca. É uma unção, é um chamado de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós falhamos, a consequência vem sobre nós. Então todo Israel começou a sofrer. E a Bíblia diz que os filisteus se levantaram contra Israel. E eles foram à guerra. Eles estavam tão acostumados a vencer, porque Deus era presente no meio do povo de Israel. Amém, queridos? Eles estavam tão acostumados a vencer, que quando eles encararam os filisteus naquela hora, eles acharam que eles iam vencer aquela guerra também. Mas a Bíblia diz que a derrota chegou para o povo de Israel. E naquela primeira batalha, cerca de 7.000 soldados foram mortos. E eles ficaram assustados ali com aquela batalha, com aquela derrota. Aí correram e falaram assim: vamos pegar a arca de Deus, vamos trazer a arca de Deus, porque a arca de Deus vai mudar nossa sorte, vai fazer com que nós voltemos a vencer as batalhas. E é interessante a visão que eles tinham da arca de Deus, e muitas vezes o nosso comportamento é igual com Deus, queridos. Porque nós lembramos de Deus como se Deus fosse um amuleto de sorte. Era assim que eles viam a arca. Vamos trazer a arca. A arca é um amuleto de sorte para a gente colocar no nosso meio, e essa sorte vai mudar. Mas Deus não é amuleto de sorte, querido, para nós. Deus é a razão da nossa vitória. Aquela arca representa a presença de Deus. E quando você traz a arca para dentro da sua casa, você está dizendo que você está trazendo a presença. E a presença de Deus, ela não pode ser só buscada no momento que nós precisamos, como amuleto de sorte para mudar a nossa vida. A presença de Deus, ela tem que ser constante todos os dias, nos dias maus, nos dias bons. Todos os dias a presença de Deus precisa ser real. Nós não podemos tratar Deus como um amuleto de sorte. Amém, queridos? Eu estou mal, vou buscar Deus. Eu estou precisando, vou buscar Deus. Porque tem gente que é assim. Vamos orar. Lembra de orar só quando a situação está difícil. Como se Deus fosse amuleto de sorte. Não é pecado você orar nas situações difíceis, querido. Pecado é você ter outras coisas no lugar dele
E aí, quando você precisar, você acha que pode ir buscar. Deus é primazia na nossa vida. E eles foram lá, pegaram a arca, levaram para o meio deles. O que aconteceu? Eles continuaram perdendo. Eles perderam aquela batalha. E aí mais adiante você vai ver que não foram só 7.000, foram 30.000 soldados morreram. 30.000 soldados. Por que isso aconteceu? Por causa da corrupção. Por causa de uma vida enfraquecida, de um relacionamento enfraquecido com Deus. Começou lá com os filhos, Hófni e Finéias. Aquele relacionamento enfraquecido levou todo um povo à derrota. Levou todo um povo. Por causa da falta de posicionamento do sacerdote, o povo de Israel foi levado a um tempo de vergonha. De vergonha. E aí o que acontece, querido? Depois que chega a vergonha, a derrota, e geralmente são nas vergonhas e nas derrotas que nós vivemos, é que nós somos paralisados. Geralmente aí, quando acontece alguma coisa que deu errado, é que nós ficamos paralisados. O povo de Israel correu atrás do profeta Samuel, do juiz Samuel. Samuel, socorre-nos. Ajuda-nos. Faz alguma coisa, clama ao Senhor, intercede por nós ao nosso favor. E aí Samuel se levanta. Ele se levanta e ele começa a consertar as coisas. Ele começa a dizer para o povo, a gente leu aqui o texto, primeiro ele começa a dizer, que nós lemos aqui, que ele começa fazendo o quê? Se livraram dos Baalins e dos postes sagrados. Veja como estava contaminado, querido, a casa de Deus, o templo de Deus, estava tendo idolatria, estava corrompido. Havia postes ídolos dentro da casa de Deus, no meio do povo de Deus. O povo estava dividindo a adoração que era para ser dada para Deus, a glória que só pertencia a Ele, estava tirando e querendo dar a outros. E o que a Bíblia diz, querido? Que Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele não divide. E aí Samuel começa a dizer, tem que limpar, tem que tirar, querido, as coisas. O que é, traz essa reflexão para a sua vida hoje, o que é que tem tomado o lugar que é de Deus na sua vida? O que é que tem te tirado do propósito que Deus tem para você? O que é, querido, que corrompeu a tua relação, teu relacionamento com Deus? Deus está dizendo hoje, você precisa limpar. Você precisa limpar. São os lazeres, são os prazeres do mundo. São tantos sonhos aí, longe dos sonhos de Deus. Tantas coisas têm tomado, querido. Você precisa começar a limpar a sua casa. Começar a derrubar os postes ídolos. Você precisa lembrar que você é templo de Deus. É templo sagrado de Deus. E que você é lugar, é habitação de Deus. E nada pode ser dividido com Deus na sua vida. Você não pode dividir a sua vida. É pecado então, pastor, eu ter prazer, eu ter lazer, eu me divertir, desde que não tome o lugar de Deus. Não é pecado se divertir. Deus tem alegria na nossa alegria. Deus se alegra com o prazer do seu povo. Deus se alegra. Deus só não se alegra, querido, em ser dividido, em ser tomado na nossa vida. E aí Samuel começa a ajustar. Derruba os postes ídolos. Se reúnem e se consagrem ao Senhor. Precisa trazer de novo a presença. E aí Deus fala, olha, o profeta fala, vamos fazer um jejum, levantar um jejum. E eles começam a clamar ao Senhor. Amém. Obrigada. Só que, lá no versículo, deixa eu achar aqui,
Aqui. Versículo 7. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. E quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. Por quê? Porque eles estavam paralisados. Imagina, querido, quanto tempo foi de sofrimento. Imagina você ver gente, sua família morrer. As mulheres viram seus maridos irem à guerra e não voltarem. Imagina a destruição que aconteceu. E olha só, morreram. O que aconteceu? Eles levaram a arca para o meio da guerra. Levaram para lá. Eles perderam a guerra, os filisteus tomaram a arca, levaram a arca embora. E a arca era a representação da glória de Deus. Os filisteus levaram ela. Sabe o que aconteceu com Ofni e Finéias? Morreram. E aí foi lá uma pessoa e correu para Eli, o sacerdote, foi dizer para ele, Eli já era velho. A Bíblia diz que ele nem enxergava mais. E aí correram para ele, foi dizer para ele, olha o que aconteceu, seus filhos morreram e tomaram a arca. O que aconteceu com Eli? A Bíblia diz que a cadeira dele virou para trás e ele quebrou o pescoço. Querido, você olha, a decadência era o sacerdote, aquele povo ficou todo perdido. Não tinha mais a presença, não tinha mais o sacerdote, não tinha mais uma direção. O povo começou a ficar perdido. E aí a idolatria começou a aumentar no meio do povo. Então a decadência chega quando a presença de Deus não está. Às vezes as coisas estão dando errado, querido, porque talvez é a presença de Deus que está faltando dentro da sua casa. E você precisa atrair de novo a presença, fazer uma limpeza, querido. Tirar aquilo que está tomando o lugar de Deus. Então Samuel faz isso, derruba os postes ídolos. E aí faz uma limpeza, faz uma consagração, levanta o povo em jejum, em clamor ao Senhor. E diz que os filisteus, quando souberam que eles estavam reunidos todos, buscando a Deus, eles falaram, epa, vamos lá, vamos atacar. E foram atacar. E aí a Bíblia diz que eles ficaram com medo, paralisados, porque a história que eles tinham era uma história de derrota, a experiência que eles tinham era uma história, uma experiência ruim. Quanta frustração. Eu não sei como é que você entrou aqui essa noite, eu não sei qual a situação da sua vida, talvez você esteja vivendo ou tenha vivido uma situação que paralisou você no meio do caminho. Talvez você esteja amedrontado com o futuro. Porque a experiência que você tem foi uma experiência de não ter dado certo. Não saiu como você queria. Querido, mas há profeta nesse lugar. Há profeta sobre a sua vida para declarar que há cura e restauração para você. Assim como Deus levantou Samuel no meio daquele povo, estava dizendo conserte, porque Deus vai mudar a história de vocês. Eu quero declarar sobre a vida de vocês, querido, que vocês não mais andarão paralisados. A cura para você, a restauração para sua casa, para sua família. Você precisa voltar a acreditar que Deus vai mudar a tua sorte, que Deus vai mudar a tua história, querido. Ele vai em nome de Jesus. Conserta, hoje é noite de conserto, de trazer de novo a presença de Deus para dentro da casa. Esse desejo precisa nascer no teu coração, querido, quando você for acordar, que o teu desejo seja Deus. Quando você for dormir, que a tua entrega seja para Deus, que Ele seja o primeiro, antes de murmurar, antes de reclamar, antes de procurar, queridos, armas carnais para lutar as suas guerras. Procure as armas espirituais, porque existem armas a nosso dispor para vencermos as batalhas que nós precisamos vencer. E está numa vida de oração, está numa vida de consagração, está numa vida de meditação na palavra de Deus, está numa vida de adoração ao Senhor. Quando você faz isso, querido, são armas que Deus disponibiliza para você vencer as batalhas. Samuel levou o povo para jejuar.
Armas espirituais. Samuel não levou o povo para fazer academia, se fortalecer, né, treinar um boxe ou sei lá o quê. Não foi com armas carnais, foi com armas espirituais. E a gente quer tudo, às vezes, menos fazer isso. Usar as armas que Deus tem ao nosso dispor. E eles ficaram com medo, mas Samuel falou para não ter medo. E Samuel continuou fazendo o que ele tinha que fazer. A Bíblia diz que ele levantou um altar e ele fez um sacrifício ao Senhor. Ele ofereceu um sacrifício ao Senhor. E aí o que aconteceu? Enquanto eles estavam ali oferecendo o holocausto, oferecendo o sacrifício, trazendo a restauração do altar do Senhor no meio do povo, a Bíblia diz que Deus começou a trovejar, a mandar relâmpagos. Querido, não choveu, não tinha nuvem no território do inimigo, mas Deus começou a confundir, a trazer medo sobre os filisteus. Eles ficaram apavorados. A Bíblia diz que eles ficaram apavorados. Aqui, ó. E os colocou em pânico. Enquanto eles estavam com medo, Israel foi para cima deles e os derrotou. E os derrotou. Deus está despertando você nessa noite, querido. Para que você, as batalhas que você tem enfrentado dentro da sua casa, no meio da sua família. E queridos, eu não sei que não são poucas. Eu sei. Nós somos seres humanos também, nós enfrentamos já ao longo da nossa vida muitas guerras, muitas batalhas, como nós enfrentamos. Nós enfrentamos batalhas com saúde dentro da nossa casa. Nós vivemos um tempo tão difícil de vermos nossos filhos. A gente tinha só as duas meninas, Letícia e a Natália. Houve uma época da nossa vida, querido, que nós, era assim, eu passava uma semana no hospital com uma, saía, entrava outra. Eu me lembro uma vez que bateram na nossa porta e falaram, a gente veio orar por vocês. Porque as notícias que se tinha, a gente nem conhecia. Você lembra disso, meu bem? Trabalhava lá na farmácia, acho que o pessoal conhecia você. As notícias que se tinham era essa. Uma está no hospital, saiu, entrou a outra. Saiu, entrou a outra. Era assim, crise de enfermidades. Uma atrás da outra. Nós enfrentamos crise no nosso relacionamento. Um dia nós sentamos e falamos, então vamos separar? Vamos separar. Por causa da crise que nos alcançou no nosso relacionamento. O diabo não perde oportunidades para destruir, nos tirar do propósito, querido. Se nós tivéssemos cedido às batalhas, se nós não tivéssemos buscado armas espirituais para lutar contra as guerras que nós enfrentamos, hoje nós não estaríamos aqui, hoje nós não teríamos testemunho para contar. Nós precisamos vencer o passado, vencer as coisas que estavam acontecendo. Quantas vezes nós nos ofendemos, nos ferimos com palavras, e se a gente não estiver pronto para perdoar, para conversar, a gente vai carregar no relacionamento essas coisas mal resolvidas, e lá na frente a gente pensa, não, esqueceu nada, que não esquece, fica guardando, tem que resolver, precisa resolver as coisas do passado, querido, precisa resolver os traumas do passado, as dores do passado. Deus quer que estejamos sarados e curados. Por quê? Porque Deus quer nos usar para curar. E só um curado pode curar. Só um liberto pode trazer libertação para outras pessoas. E eu não sei o que é que tem aprisionado você no teu passado aí. Eu sei que Deus tem um chamado para você. Deus tem o seu ministério, você sabe disso. E você está paralisado por alguma coisa que fizeram, que falaram para você, mas hoje Deus está dizendo, coloca de novo o altar na sua casa, o altar na sua vida, trai a presença de novo para a sua vida e se levanta e continua a caminhar. Prossiga, querido, prossiga em nome de Jesus. Deus quer usar você, Deus quer usar a sua história como testemunho para mudar outras vidas. Amém?
Deus usa Samuel para se levantar. E sabe aquele texto de 2 Crônicas 7:14? Leia aí, em nome de Jesus. Todos, 1, 2, 3 e... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se afastar dos nossos caminhos, do céu nos ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Aleluia. Essa foi a palavra do profeta para o povo. Se você buscar a minha face, pode deixar aí, Gui, por favor. Se você, que é o povo que é chamado pelo nome dele, se humilhar, o povo se humilhou. O povo foi pedir perdão, foi dizer, nós pecamos contra ti. O povo foi fazer jejum. Se você se humilhar e orar e buscar a face, e se afastar dos seus maus caminhos, a Bíblia diz que Ele ouvirá dos céus a sua oração, Ele perdoará os seus pecados, e Ele sarará, Ele curará a sua vida, a sua terra, a terra do seu coração. Ele trará cura para a sua família, restauração para dentro da sua casa. Se você atrair a presença dEle, haverá restauração para você. Haverá cura para você. Deus quer, querido, tirar você desse tempo de paralisia. Deus quer curar suas feridas. O que foi que você ouviu que fez com que você estivesse paralisado? Eu quero lembrar você do que muitas vezes a gente canta e diz para você: vença o que disseram para você. Sabe por quê? Porque você não é o que dizem que você é. Você é o que a palavra diz que você é, querido. E se a presença estiver sobre você, você não vai se deixar vencer por palavras contrárias que são lançadas contra você, porque você sabe quem você é. Você é filho, você é filha, você é herdeiro de Deus, herdeiro de uma promessa de Deus. Então, querido, libera. Quais foram as palavras? Libera ela. Já começa a dizer: Senhor, eu perdoo essa pessoa que disse essas coisas contra mim. Eu perdoo essas pessoas que falaram, que fizeram algo contra mim. Você precisa começar a andar, querido. Só que para você começar a andar, você precisa começar a tirar esse peso que você tem carregado. Você precisa aprender a perdoar. Você precisa aprender a perdoar. E muitas vezes a gente anda paralisado na nossa própria culpa. A culpa dos nossos erros. Muitas vezes nós cometemos falhamos mesmo, e aí ficamos paralisados, porque nós ficamos nos culpando daquilo que aconteceu. Mas quando você faz isso, querido, deixa eu dizer algo para você, só te lembrar, porque eu sei que você sabe. A Bíblia diz que a culpa que era nossa, Jesus levou. Jesus levou. O que eu não posso é continuar naquele erro, mas a partir do momento que eu tenho um entendimento, que eu entendo que aquilo ali foi uma falha, eu preciso aprender, inclusive, a me perdoar. A me perdoar. O que é esse me perdoar? É receber, na verdade, o perdão de Deus sobre a minha vida. E quando eu recebo esse perdão de Deus, eu consigo prosseguir. Então eu não sei, talvez algo que você tenha feito. Talvez não foi o que fizeram com você, não foi o que falaram para você, foi algo que você fez. Eu me lembro de uma situação que eu vivi. Nós temos um encontro chamado Encontro Revisão. E durante muitos anos aí a gente passou por encontros, né? Antigamente a cada 2 meses tinha encontro com Deus lá na igreja. Depois começou a diminuir um pouquinho. Mas nós passamos por muito encontro, ministrando, muitos encontros sendo ministrados, porque a gente às vezes vai para trabalhar, mas Deus pega a gente naquele lugar e nós somos tratados, nós somos ministrados trabalhando. Então, muita ministração nós vivemos e recebemos da parte de Deus. Quanta cura nós vivemos, quanta restauração nós vivemos. Então, passamos pelo encontro, depois passamos pelo encontro, o reencontro, que também é um momento de cura e de restauração.
E aí passamos pelo encontro do mover celular. Quanta restauração também, um novo nível, né, sobre o nosso ministério, sobre a nossa liderança. E dá-lhe encontro nesse povo. E o povo vai vivendo e sendo tratado. Aí uma hora chegou aquele encontro, revisão. Vocês passaram pelo revisão? Chegou revisão. Fui passar pelo revisão. Aí eu falei, Deus, gente, eu tenho muita história assim de perdão. Assim, Deus me levou a perdoar muitas feridas mesmo, muitas pessoas que me feriram. Eu não vou entrar nisso, senão a gente não vai terminar hoje. Mas aí um dia chegou esse revisão, e aí os apóstolos, vamos passar pelo revisão, vocês vão passar pelo revisão? Eu falei, tá bom, Deus. Eu falei, Deus, eu não tenho nada para ser curada mais. Tudo que eu tinha para ser curado, eu já curei. Meus pecados já confessei tudo. Eu não tenho mais nada. Deus, será que tem algum capeta aqui ainda para sair? Não é possível botar a mão no meu coco. E a apóstola falava assim, gente, esse encontro é só cura e libertação. Só cura e libertação. Eu falei, meu Deus, será que tem demônio aqui para expulsar da minha vida? Depois de não sei quantos encontros. E aí fui para esse revisão. Antes de entrar na sala, eu fiquei lá sentada, um pouquinho lá fora. E eu falando, Deus, o que o Senhor tem para mim aqui? Porque eu não carrego, e de fato, querido, eu não carregava nada dentro de mim daquilo que fizeram comigo. Já estava tudo livre, leve e solto. E aí entrei. 15 minutos depois da ministração, eu já estava largada no chão, babando. Que é bem aquele nível que a gente até gruda assim, né? No choro, na baba e no catarro. De tanto que a gente chora. Só quem viveu isso sabe. Você pega a pessoa do chão, chega e estica assim depois, de tanta baba que tem. Tanto choro. 15 minutos depois, o Espírito Santo falou comigo. Eu não trouxe você nesse lugar para curar você de coisas que fizeram com você, porque eu sei que você já está curada, mas eu trouxe você nesse lugar para mostrar para você e para você ser curada de coisas que você fez para os outros. Aquilo acabou comigo, e cada ministração foi uma revelação de coisas que eu precisava consertar, que eu causei nas outras pessoas. Eu causei. Deus quer restaurar você, querida, essa noite. Deus quer restaurar. Talvez fizeram com você, mas talvez você também causou em outras pessoas. Você feriu outras pessoas, você ofendeu outras pessoas, você denegriu a imagem daquela pessoa. Você desrespeitou aquela pessoa. E Deus não quer que você fique carregando esse peso sobre os seus ombros, não, porque é a restauração para você, querido. A sua caminhada está apenas começando, não é para você ficar paralisado. Elias já tinha realizado tantas coisas de Deus, tantas coisas, mas um dia foi parar dentro de uma caverna, e Deus falou com ele, você precisa sair, você não está sozinho não, a tua jornada não termina aqui não, vai sair, continua, porque tem muita coisa ainda para realizar. Tem muitos homens e mulheres de Deus espalhados, querido. Tem muita gente ainda para passar pela sua vida, que vai caminhar com você, que vai te auxiliar para fazer você romper. Você não está sozinho. Você não precisa caminhar sozinho. Deus levanta irmãos, Deus levanta amigos, Deus levanta líderes, Deus levanta pastores, Deus levanta profetas para te fazer continuar na tua caminhada. Então hoje é noite de decisão, é noite de trazer a presença de Deus para a sua vida, de restaurar esse altar e colocar sua família no altar de Deus. Porque você, que talvez você fale assim, mas a minha esposa devia ouvir isso, o meu marido devia ouvir isso, meu filho devia ouvir. Quem precisa ouvir isso é você que está aqui nesse lugar, porque é você que Deus quer usar para mudar a história da sua família. É em você que Deus vai começar, querido. É você.
Para de ficar culpando e jogando a responsabilidade para o outro. O sacerdócio Deus colocou sobre você. Então, como sacerdote do Senhor, você vai se levantar e se posicionar e cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. Para de ficar dando desculpa. Para de ficar adiando o propósito de Deus. Tem hora que você fala assim: Deus, as coisas estão demorando de acontecer. Estão demorando por culpa sua. Porque você ainda não se posicionou. Mas no dia que você se levantar, querido, eu quero dizer para você ministrar isso na sua vida, que o território do inimigo vai ser invadido por trovões, por relâmpagos, e todos aqueles que têm se levantado contra você, todo o inferno pode se levantar contra você, mas Deus e o seu grande exército, querido, vai guerrear ao seu favor. Ele é, querido, o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, que vai te fazer vencer. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a se colocar de pé. Lá em Efésios, coloca para mim, Gui, Efésios capítulo 6, diga lá: finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, e no seu forte poder, querido. Você precisa ser fortalecido no Senhor. Como é que eu me fortaleço no Senhor? Buscando a presença, buscando a face. Tempo de oração, tempo de consagração. Ensine a tua família, restaure aquilo que está errado. Não fique olhando seus filhos irem para caminhos errados e não fazer nada, querido. Não fique olhando a sua família toda desvirtuada e achando que alguma coisa vai acontecer se você não fizer nada. Começa de você. Você pode dizer isso para mim: Senhor, usa a minha vida. Começa em mim, Senhor. Começa em mim a mudança na minha casa. Começa em mim a mudança na minha vida, na minha história. Começa em mim. Começa em mim. Eu quero te convidar a orar nessa hora. Você que está com a sua família aí, ore junto com a sua família, em nome de Jesus. Ore junto. Ore junto. É a sua família no altar. É a sua família no altar. Ore junto, querida, em nome de Jesus. Não espere por mim, não. Isso, ora, abre a sua boca, começa a orar, querida, em nome de Jesus. As palavras também são armas poderosas em Deus. As palavras são poderosas em Deus. Ao abrir da sua boca, as muralhas vão cair, querido. As muralhas vão cair. Começa a profetizar aí um novo tempo, uma nova história na sua casa. Vamos, declare.